Fala pessoal, você sabia que na reflexão a fase da onda pode mudar e na refração essa fase nunca muda? Então curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal que depois da vinheta você saberá. Fala pessoal, a gente vai fazer agora uma revisão sobre um assunto extremamente pertinente na prova do Enem, que são os fenômenos ondulatórios. Mas antes de iniciar, bora ver uma observação bem aqui, ó. A gente pode representar uma onda daquela forma clássica através de uma senoide. Ou você pode representar uma onda através desses contornos que são chamados de frentes de onda, tá certo? Então eu posso ter essa forma clássica através de uma senoide, através desses contornos que são as frentes de onda. Veja, essa linha cheia, ela representa uma crista. Essas linhas pontilhadas, elas representam um vale. Veja, a distância entre duas cristas é chamado de comprimento de onda. Então a distância entre duas linhas cheias é um comprimento de onda. A distância entre dois vales também é chamado de comprimento de onda. Então a distância entre duas linhas pontilhadas também é um comprimento de onda. E além dessas duas formas clássicas, a gente pode representar uma onda através desse segmento de reta orientado que a gente chama de raio. Veja, qual é a relação entre um raio e uma frente de onda? Os dois, eles formam entre si 90 graus. Então, um raio e frentes de onda, eles são perpendiculares entre si. Tá legal? Primeiro fenômeno, chamado de reflexão. Nós temos aqui uma superfície. A primeira coisa que você faz é traçar uma linha imaginária. Essa linha, ela forma 90 graus com a superfície. E pelo fato de formar 90 graus com a superfície, a gente chama de uma reta normal, beleza? Nós temos aqui uma onda. Essa onda pode ser representada por esses contornos, que são as frentes de onda, ou por esse segmento de reta orientado chamado de raio. O ângulo entre a onda incidente e a reta normal é chamado de ângulo de incidência. A onda, ela bate na superfície e ela volta para o mesmo meio de origem. Claro, também posso representar pelas frentes de onda ou pelo raio. Essa é a onda incidente, essa é a onda refletida. A onda refletida, ela também forma um ângulo com a normal, que é o chamado ângulo de reflexão. E todo mundo sabe, gente, que esses dois ângulos, eles são sempre iguais. O ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Amigos e amigas, na reflexão, a onda, ela bate na superfície e ela volta para o mesmo meio de origem. Ou seja, se a onda não muda de meio, ela não muda de velocidade. Se ela volta para o mesmo meio, logicamente ela volta com a mesma velocidade. Na reflexão, a velocidade não muda, o comprimento de onda não muda e a frequência, ela também não muda. Mas uma coisa, ela pode mudar, que é a fase dessa onda. Nonato, o que é que seria a fase de uma onda? Então, para ver como exemplo aqui, olha. Nós temos aqui uma corda e você vai pegar e produzir nessa corda um pulso. Uma onda simples, um pulso. Só que essa corda, ela está presa na superfície. Essa extremidade aqui, ó, ela é uma extremidade fixa. Veja, quando esse pulso chega aqui, como esse ponto aqui é um ponto fixo, ele não vibra. Então quer dizer que quando esse pulso chega aqui, ele aplica uma força na parede para cima. E pelo princípio da ação e reação, se a corda aplica na parede uma força para cima, a parede devolve na corda essa mesma força, só que para baixo. Claro, é um par de ação e reação. Então eles têm a mesma intensidade, a mesma direção, sentidos opostos
e atuando em corpos diferentes. Como essa força ela tem sentido contrário a essa, isso obriga o pulso a inverter. Então veja que houve uma reflexão com inversão de fase. É como se eu tivesse aqui uma crista, ó, e passei a ter um vale. Houve uma inversão de fase. Então toda vez que o ponto de incidência ele é fixo, a onda ela vai ser refletida com inversão de fase. Tudo bem? Agora veja esse exemplo aqui, olha. Nós temos aqui a corda, só que essa corda ela está presa em um anel, de tal modo que esse anel ele desliza livremente nessa haste metálica. Quando esse pulso ele chega bem aqui, o anel acompanha o movimento ondulatório. Então esse anel vai subir e na hora que ele desce, ele manda o pulso de volta, mas sem inversão de fase. Ó, eu tinha uma crista e continuo tendo uma crista. Então não houve inversão de fase. Então quando o ponto de incidência ele é móvel, a reflexão acontece sem inversão de fase. Beleza? Então na reflexão, a velocidade não muda, o comprimento de onda não muda, a frequência não muda, mas a fase da onda ela pode mudar. Beleza? Segundo fenômeno é a chamada refração. A refração, gente, é a mudança de velocidade e, consequentemente, no comprimento de onda, quando uma onda passa de um meio para o outro com características diferentes. Por exemplo, nós temos aqui uma superfície que separa dois meios, chamar de meio 1, chamar de meio 2. É como se aqui fosse ar e aqui fosse água. Então isso é uma superfície de separação, uma superfície que separa dois meios diferentes. Primeira coisa, a gente traça a reta normal. Normal porque ela forma 90 graus com a superfície. Eu vou incidir aqui, gente, uma onda. Essa onda, ela apresenta um certo ângulo em relação à normal, que é o chamado ângulo de incidência. É claro que essa onda, ela está passando de um meio para outro diferente, de tal modo que essa onda refratada, ela também forma um ângulo com a normal, que é o chamado ângulo de refração, tá certo? Na refração, se a onda ela muda de meio, ela muda de velocidade. Se ela muda de velocidade, o comprimento de onda também vai ter que mudar. Por que o comprimento de onda muda se a velocidade também muda? Porque algo na onda não pode mudar, que é a sua frequência, tá certo? Então, na refração, a velocidade muda, o comprimento de onda muda, a única coisa que não pode mudar é a frequência dessa onda, tá legal? E, gente, a onda refratada e a onda incidente, elas sempre estarão em concordância de fase, elas sempre estarão em fase, beleza? Existe uma lei aqui que é o seguinte, olha só, uma regra, né? Aqui nós temos um tanque, esse tanque contém água. Perceba que o fundo desse tanque ele não é constante, ó. Aqui tu tens a água, veja, o fundo do tanque aqui, mas aqui nós temos uma depressão, olha. Então essa parte aqui é funda e essa parte aqui é rasa, amigos e amigas. Sempre que você tiver um tanque com água, se a onda passa da região funda para a região rasa, teremos também uma mudança de velocidade. Aonde é fundo, a velocidade é maior e o comprimento de onda é maior. Aonde é raso, a velocidade é menor e o comprimento de onda também ele é menor, tá certo? Isso aqui é um caso extremamente particular da refração, beleza? E nós temos aqui, gente, uma situação onde você tem uma corda fina presa a uma corda grossa. Quando esse pulso ele chegar bem aqui, uma parte desse pulso ele vai ser refletido e uma outra parte desse pulso vai passar para a corda mais grossa. Ora, se está passando de uma corda fina para uma corda grossa, é como se estivesse passando de um meio para outro diferente. Então a velocidade ela vai ter que mudar. Isso é uma refração.
Então veja, gente, como isso aqui é uma corda fina presa a uma corda grossa, nessa junção aqui é como se fosse uma extremidade fixa. Uma corda fina ligada a uma corda grossa é como se aqui fosse uma extremidade fixa. E se a extremidade ela é fixa, o pulso vai ser refletido com inversão de fase. Esse é o pulso incidente, esse é o pulso refletido. Como isso aqui é uma reflexão, pode perceber que a velocidade ela não muda, porque na reflexão a velocidade não muda. Mas uma parte do pulso passou para a onda grossa. Isso para a corda grossa, desculpa. Isso aqui não é uma refração? Se é uma refração, houve mudança de velocidade. E veja, a onda refratada, como eu disse agora há pouco, e a onda incidente, ó, elas sempre estarão em fase. Sempre estarão em fase. Agora, V2 é maior ou menor que V1? Nós temos essa equação aqui, olha. A velocidade de uma onda numa corda vai ser a raiz quadrada de T, que é a tração, pela densidade linear. Um está em cima, o outro está embaixo. Isso é uma relação inversa. Então, para uma mesma tração, a velocidade e a densidade são, a velocidade ela é inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade linear. Mas trocando em miúdos, como a corda grossa ela tem uma densidade maior, a velocidade é menor. Então a velocidade V2 é menor que a velocidade V1, tá certo? Até a próxima videoaula. Fala pessoal, dúvidas, comentários, sugestões? Deixa aqui embaixo que eu irei responder.